A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em nossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, hoje nós vamos refutar aqueles que vivem debaixo da lei, ou seja, vamos refutar as seitas judaizantes, principalmente a seita adventista da sétima praga dos últimos dias. Então você vai ver aqui o seguinte. Você está com o texto aí de 2 Coríntios 3. Nós vamos ver esses dois lados, esse e esse. Vamos ver se vai dar para poder ouvirmos esses lados. Esses dois lados. Mas aí está escrito, vamos lá, sem mais delonga que esse texto é comprido. Vamos refutar aqueles que dizem que a lei veterotestamentária é para se viver. Que não entende. Jesus disse, eu vim dar cumprimento à lei. Veja, meus irmãos. Quando Jesus disse, eu vim dar cumprimento à lei, lá em Mateus 5, Jesus disse, eu vim dar, não vim abolir, mas dar o cumprimento a ela, nenhum homem pôde cumprir a lei. Só Jesus pôde cumprir a lei. Então Jesus cumprindo toda a lei, quando ele disse na cruz, tudo está consumado, então cumpriu-se o que está escrito no 16:16 de Lucas. A lei e os profetas duraram até João Batista. De agora em diante é o reino de Deus que é anunciado. Quando Jesus disse na cruz, tudo está consumado, significa o quê? Tudo está cumprido. Então, se nós pegarmos o capítulo 7 de Romanos, de 1 a 4, nós vamos ver que ali fala do esposo. Foi Jesus que morreu. Então ficou desabrigada a lei mosaica. E no verso 4 diz, vós morrestes, meus irmãos, para a lei, pelo sacrifício do corpo de Cristo, para nós também. Então nós vamos ver aí, ó. Vamos ao texto aqui. Vamos lá. Façamos o nosso próprio elogio. Temos acaso, como alguns, necessidade de vos apresentar ou receber de vós carta de recomendação? Não, porque Cristo morreu. Então, quando a Sagrada Escritura diz que morrendo o esposo, a viúva pode se casar com quem quiser. 1 Coríntios 7,39 diz que ela estando viúva, ela é tanto que case. Então aquela palavra do capítulo 7 de Romanos significa isso. Jesus era o esposo, morreu. Então ficou viúva a religião veterotestamentária. Né? Muito bem. Então vamos lá. Temos necessidade de carta. Seria o que? Uma carta de divórcio. Não necessita. Versículo 2. Aí de Rosa. Vós mesmos sois a nossa carta escrita em nossos corações. Espera aí. Porque a carta escrita veterotestamentária era o quê? Aquela escrita pelo dedo de Deus numa pedra. Que nem na realidade era Deus, era anjos, né? Que se apresentavam como o próprio Deus. Então Paulo já está dizendo o seguinte aos coríntios, esse negócio de carta lá do mundo ideal, lá da lei mosaica, o que foi escrito em pedras, não, vocês são a nossa carta. Agora como se dá? Veja só, de verde. Conhecida e lida por todos os homens. Porque foi o quê? Foi os evangelistas que escreveram sobre Jesus. Já está fazendo uma oposição da lei mosaica ao Novo Testamento, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, da lei antiga, veterotestamentária, aliança antiga, para a nova e eterna aliança. 3 aqui, ó. Não há dúvida de que vós sois uma carta de Cristo. Aí está. Então, os filhos da igreja, os membros da igreja são o quê? Os filhos da igreja são o quê? Carta de Cristo. Então não é mais aquela carta promulgada por intermédio de anjos, né? Dada a Moisés. Eu vou mostrar a farsa adventista. Os adventistas pregam que o sábado é o dia do Senhor. Eu vou mostrar para vocês que nem eles precisavam fazer algo para obedecer essa lei do Senhor, mas não fazem. Eles não fazem, é uma farsa mentirosa. Segue-se o texto.
redigida por nosso ministério. Pacata, aqui está, redigida pela igreja, pelo ministério. Esse ministério, se nós vamos ver, através de quem vem? 1 Coríntios. Nós vemos 1 Coríntios 12, 28, só confirmar o capítulo, vai ver a instituição desse ministério, magistério hierárquico. 1 Coríntios 12, na igreja, em primeiro lugar, ele constituiu os apóstolos, em segundo lugar, os profetas. Aí vem. Aí é daí, esse ministério, aqui está chovendo muito, vocês estão ouvindo aí o barulho da chuva, né? Bastante chuva. Então aqui, ó, redigida por nosso ministério e escrita. Olha só, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. Então, a igreja gera os filhos de Deus. A igreja nos gera com os sacramentos, e aí o Espírito Santo é dado no batismo. Não é? Nós vemos nas passagens que falam do batismo, ali está a presença do Espírito Santo. Quem não renascer da água e do Espírito, está falando aqui do batismo. Pedro diz no batismo em Atos 2, arrependei-vos cada um de vós e sereis batizados para a remissão dos vossos pecados e assim recebereis o dom do Espírito Santo. Aí está. O Espírito Santo é dado no batismo, pelo batismo. E não mais escrita. Veja que ele já usou o termo escrita. Presta atenção. Ó. Não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Nem em tábuas de pedra. Peraí. Pacata. Aqui está. Aqui está, meus irmãos. Aqui não tem negócio de lei. Lei isso, lei aquilo. Está envolvendo todas. Inclusive os 10 mandamentos. Inclusive os 10 mandamentos. Onde está o quê? O sábado. Entende? É a Bíblia Sagrada que está dizendo. Você está vendo aí? Não são palavras de fato. Veja. Não de laranja. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, em vossos corações. Meus irmãos, há uma lei santa para nós. É a lei da nova e eterna aliança dada por Cristo, que está nos evangelhos, que está com o magistério. Por nosso ministério, Paulo foi claro, por nosso ministério, o ministério que da igreja fundada por Cristo. Então é essa igreja que gera filhos para Deus. Aquela outra só gerava filhos para a morte. Ela só gerava filhos para a morte. Ela não gerava filhos para Deus. Porque era o quê? A aliança da morte. A aliança da letra. Com H, que representa a escrava, que vem do Monte Sinai com seu filho. E o outro, Sara, a livre, que é do alto, da Jerusalém Celeste. Vocês estão entendendo? Vocês compreendem a coisa? Como é sério? Olha o que São Paulo diz, ó. Em Gálatas capítulo 3, versículo 19. Então o que é a lei? É um complemento ajuntado em vista das transgressões até que viesse a descendência, até que viesse outra descendência, né? Em que fora feita a promessa. Faz referência aqui a nós. Porque a livre gera filhos da promessa, os filhos da promessa. Como, não é? Abraão, veja, o filho da promessa era quem? Isaac. Isaac. Então o filho de Agar era o filho da escrava. Então Agar e Sara representam as duas alianças. Segunda carta aos Gálatas, nessa bela analogia, essa comparação que Paulo fala. Então nós somos quem? Da livre, da promessa. Somos filhos da promessa. E os judeus e as seitas judaizantes adventistas são filhos da escrava.
Continua na escravidão do erro, da má interpretação das Escrituras. Continua. Foi promulgada, a antiga, foi promulgada por anjos, passando por um intermédio, quem? Moisés. Mas não há intermediário, tratando-se de uma só pessoa. Agora, de uma só pessoa não pode mais não há esse intermediário para dar uma lei. Por quê? Olha só. De uma só pessoa. E Deus é um só. Por isso, Jesus é Deus. Tomé disse, meu Senhor e meu Deus. E Ele veio nos dar os sacramentos, os sacramentos substituem toda a lei veterotestamentária, a começar pelo batismo. Continua. Versículo 23. Antes que viesse a fé, estávamos encerrados sobre a vigilância de uma lei, esperando a revelação da fé. A fé vem o quê? A nova aliança. Então a fé é na nova e eterna aliança. Então a lei é antiga aliança. Fé, nova aliança com Cristo. Lei não é da fé. Porque ele vai censurar os Gálatas no capítulo 3. Ele vai dizer o seguinte: apenas isto quero saber, recebeste o Espírito pela prática da lei ou pela aceitação da fé? Pela prática da lei, porque é no batismo, é pela fé. Ninguém era batizado, lá era a circuncisão. Ninguém era batizado, era a circuncisão. Para o povo judeu, veterotestamentário, era o sinal da aliança veterotestamentária. Agora, o sinal da aliança, conforme Colossenses diz isso, é no Novo Testamento, porque é substituída a circuncisão pelo batismo. Quando nós pegamos aqui, eu vou pegar rápido aqui para vocês verem. Diz assim. Tendo tudo permanente nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, com circuncisão não feita por mão de homens, era aquela veterotestamentária, mas com circuncisão de Cristo, que consiste no despojamento de nosso ser carnal. De que maneira? Sepultados com ele no batismo, com ele também ressuscitaste por vossa fé no poder de Deus. Aí está o batismo substituindo a circuncisão. Então não ressuscitastes com a circuncisão veterotestamentária do que era os circuncidados, estavam o quê? Eles estavam escravos de uma lei, meus irmãos. Olha só. Todo circuncidado está obrigado a observar a lei, mas os cristãos não. Olha aqui. E Paulo é doutor em lei. Instruído aos pés de Gamaliel, como está no 22 de Atos, versículo 1 e versículo 2. Fui instruído, no verso 2 principalmente, aos pés de Gamaliel, doutor da lei, não é? Professor dos antepassados, falando o que? A referência ao Antigo Testamento. Olha o que ele diz. Eis que eu, Paulo, vos declaro, se vos circuncidardes, de nada servirá Cristo. É por isso que os adventistas não circundam. Mas eles dão asa à lei veterotestamentária. Sem circuncidar. Não pode. Veja a contrariedade. Estou provando aqui, mostrando a mentira adventista. Presta atenção. Segue o texto. E atesto novamente a todo homem que se circuncidar. Ele está obrigado a observar toda a lei. Então não me venha com essa adventista, porque não existe adventista circuncidado. Se ele circuncidar, ele não tem Cristo. Mas e o que acontece com a lei? Com a lei que os adventistas dizem que é o fundamento da igreja. A centralidade da igreja, os adventistas dizem que é os mandamentos. Que é o quê? A lei. Promulgada por anjos, escrita em pedras. Então veja só. Se ele circuncidar, o que é que Paulo diz? Ó. Se vos circuncidar, de nada vos servirá Cristo. Então,
Veja, meus irmãos, a confusão que vive as seitas judaizantes, principalmente adventista. Ele não circunda porque diz que não tem Cristo, se circuncidar. Não tem Cristo. Por outro lado, se não circuncidar, de nada vale a lei antiga. Veja como esses dois versículos matam os adventistas pela raiz. Veja o erro das seitas, as mentiras. Olha só. Ateste novamente, todo homem que circuncidar, ele está obrigado a observar toda a lei. Já estáis separados de Cristo, vós procurais a justificação pela lei. Decaíste a graça. Aí está. Meus irmãos, precisa explicação melhor do que essa? Segue o texto aqui, ó. Olha só o texto. Segue o texto aqui. Vamos ver. Vamos lá. Não que sejamos capazes, por nós mesmos, de ter algum pensamento como de nós mesmos. Nossa capacidade vem de Deus. Foi Deus, porque foi Deus, veja. Ele é que nos fez aptos para ser ministros da nova aliança. Aonde é que Deus está fazendo eles ministros da nova aliança? Jesus está fazendo. Na instituição do sacramento da ordem, quando institui a Eucaristia, junto com a Eucaristia. Quando Jesus entrega seu corpo, ele diz, fazer isto em memória de mim. Ou então, quando ele entrega em Lucas, capítulo 22, 19, na Bíblia no texto original, está isso. Que será entregue, tomai e comer, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Ali ele já está ordenando. Então, ordem. Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque. Ordem, veja que aparece o termo ordem. Então ele ordena os seus ministros. Entende, meus irmãos? Como tudo é perfeito. Quanto no texto sagrado. De rosa. Não, de verde. Não é a da letra, e sim a do espírito. Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Não é a da letra. O que é a da letra? A antiga. Escrita com letra em pedras, como nós vimos aí nos versículos 2, em cima. Nos versículos 3, aliás, no versículo 3, parte B, está dizendo o seguinte: não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Está vendo aqui, ó. Não em tábuas de pedra. Aí está. Mas em tábuas de carne. Então você está vendo, meus queridos amados irmãos e irmãs, o erro dessas seitas, a mentira que vive essas seitas e o que elas ensinam para os seus seguidores, para os seus sequazes. A Sagrada Escritura é clara. Você está vendo aí? A Bíblia é clara demais. Veja, desmontando as heresias judaizantes. Quanto no texto sagrado aí. Aqui, ó. Não. Com a caneta, com o dedo não. Nos fez apto, instituindo o sacerdócio, né? Que da nova aliança. Não a da letra antiga. Aí se você pegar protestante da linguagem de hoje aqui, ó. Linguagem de hoje nova tradução da linguagem de hoje, Ferreira de Almeida. Aí se você pega nela, na instituição da Eucaristia, olha o que está escrito. Diz que essa instituição da nova e eterna aliança da carne do sangue de Cristo é a antiga do Monte Sinai. Veja o erro, veja a mentira, veja a adulteração que há nessas Bíblias protestantes.
Veja aqui, ó, no versículo 20, diz assim, parte B. Este é o cálice, este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. São Paulo está dizendo, veja aqui, ó. Veja São Paulo refutar a adulteração dessa Bíblia protestante. Está adulterado, dizendo que Jesus disse, este cálice é a nova aliança, é a aliança feita por Deus lá, feita por Deus com o seu povo. Mentira, mentira. Aqui Paulo refutando, ó, ó, presta atenção. Ó, ele é quem nos fez aptos para ser ministro da nova aliança. Da nova aliança. Não a da letra. Não a da letra, aquela do Monte Sinai. Não aquela da letra escrita em tábuas de pedra. Ó. Não aquela. Presta atenção. Veja. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A segunda, essa que Jesus está dando, é pelo Espírito Santo que vivifica, que dá vida ao pão e dá vida ao vinho. Olha o 7, ó. Olha o 7. Ora, se o ministério da carne, se o ministério da carne, tá aqui, fazendo aqui, antiga, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de tal glória, que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos no rosto de Moisés, por causa do resplendor da sua face, embora transitório, quer dizer, passageiro, ou seja, que essa aliança ia passar, porque viria outra. Ao 8. Quanto mais glorioso não será o ministério do Espírito. Aqui está. Então veja aqui o erro grotesco. A adulteração do tradutor protestante. Ó, aliança feita por Deus. Eu vou marcar aqui para ver se vocês conseguem enxergar, tá? Vou marcar aqui. Com marca página. Veja, aliança. Vou pegar aqui. Aliança feita por Deus com o seu povo. Porque está fazendo referência a quem? A aliança do Monte Sinai. Ó. De verde aí. Vê se dá para vocês verem aí. De verde. De verde aí, ó. Vejam, meus irmãos. Eles dão asa ao que é morto. Para se viver a lei, tem que estar circuncidado. E quem circuncidar, está fora de Cristo. Não tem a Cristo. O próprio Paulo já disse isso em Gálatas capítulo 5. Veja só. Já estáis separados de Cristo, vós que procurais a justificação pela lei. Estão separados de Cristo, os adventistas. Não só adventistas, mas todas as seitas. Todas filhas de Lutero. Não tem uma. Não adianta vir refutar, conversar besteira e blá 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 nos comentários. Porque, ó, vai ser bloqueado. Porque não sabe nem nos comentários fazer um debate. Venha discutir, defamar e falar a palavra de baixo calão. Só o que sabem fazer. Os filhos de Lutero. Não fazem mais nada a não ser isso. Né? Então não adianta aqui. Vamos ver aqui se eu consigo fazer aqui algo para que nós passemos ao outro lado do texto. Vamos ver. Aqui nós temos outro texto que continua, né? Vamos ver aqui. É um pouco complicado, mas não é fácil. Vamos ver se dá para pegar aí, meus irmãos. Tanta estrovênia para poder fazer isso aqui, que dá dor de cabeça. O ministério da condenação, lá em cima, tá? Aqui, ó. O ministério da condenação já foi glorioso. Olha de ver claro.
muito mais há de sobrepujar em glória o ministério da justificação. Aquele não era da justificação. Aliás, verso 10. Aliás, sobre esse aspecto, em comparação dessa glória eminentemente superior, de Rosa, empalidece a glória do primeiro ministério. Então, o segundo ministério, que é da segunda aliança, o Novo Testamento, é muito maior e ele invalida o antigo. Ele invalida o antigo, veja. É palavra de Fábio, não. É São Paulo, doutor da lei, dizendo isso aqui. Olha o 11, ó. Se o transitório era glorioso, o que é transitório? O que é transitório? O passageiro. Outras traduções dizem passageiro. Se o passageiro era glorioso, muito mais glorioso é o que permanece, o de agora. A nova e eterna aliança. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Segue-se o texto. Vamos ver aqui agora. Versículo 13 em diante. Aqui, ó. Não fazemos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu para que os filhos de Israel não fixassem os olhos no fim daquilo que era transitório, que era passageiro. Então, quando São Paulo diz aqui que a antiga teve agora que teve, foi essa glória. Quando Moisés desce do Monte Moriá, do Sinai, ele desce com um véu no rosto, tampado, para que os israelitas não vissem a glória de Deus, não pudessem enxergar a glória de Deus. Veja que essa glória não pode ser derramada sobre aqueles que estavam sob a tutela da lei. Olha só. Isso era o quê? Passageiro. Olha o 14, ó. Em consequência, a inteligência deles permanece obscurecida. Está falando de quem? Desse povo que guarda a lei, que diz que a lei, que é o Antigo Testamento, que é para viver o sábado, para viver não sei o quê, está se referindo tudo a isso. E só permaneceu, veja, que morreram e não foram salvos, porque a aliança não salvava. Jesus, quando dá o outro suspiro na cruz, diz São Pedro que Jesus desceu ao cárcere e foi pregar as almas que estavam no cárcere, porque era das pessoas antes de Jesus, porque não se salvaram. Porque não se salvaram? Porque a antiga aliança não salvava ninguém. Não tinha condão de salvar ninguém, como a segunda tem. Segue o texto. Aqui, ó. Ainda agora, quando leio o Antigo Testamento, esse mesmo véu permanece abaixado, permanece cegos. O que é ler o Antigo Testamento? É você pegar uma Bíblia e ler o Antigo Testamento? Não. O que é ler o Testamento que Paulo está dizendo aqui, irmão Fábio? É viver o Antigo Testamento. É viver em razão de uma centralidade que já foi abolida. A lei e os profetas duraram até João Batista. Jesus já cumpriu toda a lei. Não é mais necessário, porque o homem é pecador, não tinha como cumprir toda a lei. Jesus cumpriu, meus irmãos. Jesus foi, a Sagrada Escritura é clara quanto a isso. Veja só, 5,17 de Mateus. Ó. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um jota, um traço da lei. Aquele que viola a lei, um destes mandamentos, por menor que seja,
e ensina assim aos homens, será declarado o menor no reino dos céus. Mas aquele que os guarda e os ensina será declarado grande no reino dos céus. Digo-vos isto conta de justiça, por maior que seja o escriba ou o fariseu. Não entrará no reino dos céus. Veja, Jesus cumpriu. Ele disse assim, eu vim não para abolir, mas para dar cumprimento. Cumprir, então Jesus foi o único que cumpriu. Então quando Jesus disse tudo está consumado, toda a lei foi consumada. Quando Jesus disse na cruz tudo está consumado, ele disse tudo acabou. Então a lei está abolindo o Antigo Testamento. A lei veterotestamentária, com os seus 10 mandamentos, né? Que a seita adventista disse que a centralidade da igreja é fundada por Cristo. Não tem. Quem foi o pai da igreja que falou isso? Nem o primeiro. A centralidade da igreja, da fé de Cristo, sempre foi, você vai encontrar os pais da igreja, até Santo Inácio de Antioquia, escrevendo os Himeneuta, a Eucaristia. Carne e sangue de Cristo. E ponto. Porque o sinal da nova e eterna aliança é o quê? O batismo. Como a circuncisão era da antiga. Uma marca na carne. Por isso que na nova, o batismo é a aliança no Espírito. Você recebe o Espírito Santo pelo batismo. Quem não recebe da água do Espírito, está aí a prova. Em João 3. Não é? Segue-se o texto. E amarelo. Porque é só em Cristo que deve ser levantado o que? O véu. Então eles preferem o véu de Moisés em vez de Cristo. Porque se preferisse Cristo, se convertia à verdadeira igreja de Cristo. Versículo 15. Por isso até o dia de hoje, quem são os de hoje? Os adventistas. Quando leem Moisés, um véu cobre-lhes o coração. Peraí. Pacatá. Aqui está. Então até hoje, quando eles leem Moisés, o que é de Moisés, a lei veterotestamentária, um véu os cega. Deixa cego. Olha só. Deixa cegos. São cegos. E ali diz, ó. Esse véu só será tirado. Esse véu só será tirado. Ó, quando se converterem ao Senhor. Quando se converterem à verdadeira igreja de Cristo. Mas por que eles continuam cegos? Então quer dizer, irmão Fábio, que eles são cegos ao Evangelho. Sim. Porque estão sob a tutela da lei veterotestamentária, eles estão cegos. E veja que nós estamos aí em Coríntios. Se você pegar aí, ó, 2 Coríntios 4:4, e eu vou pegar aqui, que não dá para pegar aí, vai dizer assim, ó, 2 Coríntios 4:4, está escrito. Para os incrédulos, cuja inteligência o Deus deste mundo obcecou, a tal ponto que não percebem a luz do Evangelho, onde resplandece a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por quê? Porque estão cegos. Estão cegos. Veja, em consequência, a inteligência deles permanece obscura. Ainda quando leem o Antigo Testamento, esse véu permanece. Porque é só em Cristo que ele será levantado. Veja aí. Por isso, até o dia de hoje, até o agora, quando leem Moisés, um véu cobre-lhes o coração. Está aí, meus irmãos, mostrando ao pé da letra. Tinha mais para mostrar, mas o vídeo fica muito longo, né? Já vai com 33 minutos. Mas o pouco que nós mostramos está aí. Né? Ó, aqui, ó. Aqui, se você depois você pegar aí na sua Bíblia, Gálatas capítulo 4, do versículo 21 ao versículo 27, digamos assim. E se nós continuarmos aqui, vamos ler alguns versos aqui. Quanto a nós, é espiritualmente da fé. Isso é Gálatas capítulo 5, verso 5. Que aguardamos a justificação, a justiça esperada. Está circuncidado ou incircunciso, de nada vale em Cristo. Jesus, sim, é a fé que opera pela caridade. Correis bem, pois,
cortou os passos para obedecerdes à verdade? Esta sugestão não vem daqueles que vos chama, não vem. Esse negócio que chama para circuncidar não vem daquele que vos chama, mas é o próprio diabo que mete nas seitas. No caso aqui estamos refutando adventista. Um pouco de fermento levenda toda a massa, aí está. Tenho confiança no Senhor a vosso respeito. De maneira alguma mudareis de sentir. Mudareis, de maneira alguma, saireis de Cristo para ir para uma lei ultrapassada e morta. 11. Se é verdade, irmãos, que eu prego a circuncisão, e aí os adventistas dizem que todos os apóstolos, os filhos dos apóstolos, pregaram a circuncisão. Olha aqui outra refutação que nós vamos dar aqui para encerrar esse vídeo com chave de ouro às seitas adventistas. Gálatas 5:11. Se é verdade, irmãos, que eu prego a circuncisão, por que então sou perseguido? Se eu prego a circuncisão, então por que eu sou perseguido pelos judeus? Paulo foi perseguido pelos judeus a ponto de dizer, não pregue mais para os judeus. De hoje em diante, eu vou só para os pagãos. Então perseguido foi pelos judeus, julgado por judeus, condenado por judeus. Ora, se ele pregava a circuncisão, a lei, então por que o doutor da lei, Paulo, foi perseguido, julgado e condenado à morte pelos judeus? Me diga. Porque quando ele apelou para César, ele já apelou para a morte. Não tinha saída. Assim o escândalo da cruz teria cessado. Oxalá acabe por mutilar-se os que vos inquietam. Aí estão. Mutile-se aqueles que inquietam os católicos, os cristãos católicos, que não bebe, que não guarda sábado, que não guarda nada do que eles obrigam a guardar. E muitas outras coisas supersticiosas que estão ali em Colossenses 2,16, nós vamos ver. Cuidado com esses que julgam vocês por questão de bebida. Ah, olha, não pode beber bebida, isso vai para o inferno. Olha, não pode comer sangue. Olha, não pode isso e aquilo. Ou seja, essas seitas supersticiosas protestantes, elas são cheias de superstições. Comer galinha sufocada, comer sangue, né? Assim, tudo ao pé da letra, porque ali está dizendo carne sufocada aos ídolos que não pode comer. Sangue oferecido aos ídolos que não pode comer. Você vê a má interpretação das filhas de Lutero. Então está até refutado, mostrado ao pé da letra, e esse vídeo é para destroçar, cortando pela raiz, todo sectário que pertence a essa seita diabólica adventista. Se inscreva, ative o sino das notificações e não esqueça o joinha por caridade. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.